Pessoal, aprender a fazer silêncio, sentar cada um nos seus lugares, virar para frente, prestar atenção aqui, para que juntos possamos dar início aí à correção das atividades. Esse fio do meio não existe. A partir da aula de hoje nós começaremos a falar de política. E o que é política? Tem a ver com a administração da cidade. A palavra política, ela tem origem etimológica onde? Oi? No grego, né? Vem de quê? Polis. O que é a polis? Vocês lembram? Polis é a cidade-estado grega. Por que cidade-estado? Cada cidade grega era independente, autônoma, livre em relação às outras. Não era igual às nossas cidades de hoje. Por exemplo, Uberlândia é uma cidade que pertence a um estado. Qual é o estado? Minas Gerais. E o estado de Minas Gerais é um ente ligado à União da República Federativa do Brasil. Então, o estado de Minas ainda pertence a outro estado, que é o estado-nação, que é o nosso país, o Brasil. Entre os gregos não existia isso. Cada cidade era livre, cada cidade era independente, era autônoma em relação às outras. Por exemplo, na cidade de Atenas nós tínhamos um regime político. Qual que era o regime político de Atenas? Que eles inventaram, que eles criaram, que nós usamos hoje. Indireto é o que nós usamos, né? Mas ele cria o regime que inspira o nosso. Eles tinham a direta, que é a democracia, que é o governo do povo. Mas quem que era considerado povo, o cidadão na Grécia Antiga, você sabe? Só os homens livres, nascidos em Atenas, né? E maiores de, alguns dizem 21, outros 25 anos. É por volta dessa faixa etária aí. Isso não chegava nem a 10% da população da época. Então isso era democracia, de fato. Era uma democracia direta, porque existia isonomia. Vocês sabem o que é isonomia? Oi? Cidade grega tinha água. O que é a água? Vocês lembram? A água era a praça pública, onde eles se reuniam para discutir os mais diversos assuntos. Por isso que dizem que a filosofia é filha da polis, da cidade-estado, porque foi a cidade-estado grega que criou esse espaço da área, da praça pública, onde os assuntos poderiam ser discutidos. E eles começam a questionar as religiões, os mitos, as respostas religiosas, a fé, e tentam dar respostas racionais para as coisas. E é também na praça pública onde vai acontecer a política. E é a partir de lá que vai se desenvolver dois conceitos importantes: a isonomia e a isegoria. Iso significa o quê?
Um triângulo isósceles. Lados iguais. Isso quer dizer igual. Nomia vem do grego nomos, quer dizer lei. Então todos nós somos iguais perante a lei. Isonomia. Iser, igual. Goria em grego quer dizer falar. Todos tinham o igual direito e o igual poder de falar na praça pública. Isso era chamado de democracia direta. Então, eles não elegiam representantes, não era indireta como a nossa, onde nós elegemos representantes que terão ou deverão representar os nossos interesses. Para os gregos, não. Para os gregos, cada cidadão é o único representante do seu interesse. Ninguém pode representar o interesse de outro cidadão. Por isso, todos os cidadãos tinham o direito de falar e tentar convencer os outros das suas ideias políticas. Então é isso que a política é, a arte de administrar a cidade, o Estado. E ao longo do tempo, alguns conceitos de política foram se desenvolvendo. Para você, a política é a busca pelo bem comum ou é o exercício do poder? A gente olha para a prática, ela é o exercício do poder, é a busca pela conquista e manutenção do poder. O ideal seria que fosse a busca pelo bem comum, pelo bem do povo, pelo bem da cidade, pelo bem do Estado. Mas na prática não é bem isso que acontece. E aí isso mostra uma diferença entre como os antigos e medievais pensavam a política e como os modernos e contemporâneos vão pensar a política. Porque para os antigos e medievais, a política é o quê? É a busca pelo bem comum. Esse é o ideal de política. Por isso, a política antiga e medieval é chamada de idealismo político. Para eles não importa como a política é, e sim como a política deveria ser. É o ideal de política. Como seria a política ideal? A política mais correta, mais perfeita? Essa era a preocupação deles. Os modernos e contemporâneos vão abandonar isso. Por isso não importa o ideal, porque esse ideal nunca é alcançado. Esse ideal é uma ilusão, é uma utopia. Para os modernos e contemporâneos, a filosofia, a política é o quê? O exercício do poder. A busca pela conquista e a manutenção do poder. Isso é chamado de realismo político. Por que realismo político? Eles não estão preocupados em como a política deveria ser, como ideal de política, mas em sim mostrar como a política é a realidade da política. Então essa é a diferença entre os antigos e medievais e os modernos e contemporâneos. Explique o fenômeno do poder. O que é um fenômeno? Fenômeno é uma palavra também de origem grega, né? Vem de phainúmeno, que significa aparência, manifestação. Como o poder aparece para nós? Como ele se manifesta? O que é o poder para você? 3. Explica o conceito de política para os antigos. Para os antigos, a política é o quê? É a busca pelo bem comum. Isso é chamado de idealismo político. Por quê? Porque
Eles não estão preocupados em como a política é. Eles estão preocupados em como a política deveria ser. Eles estão preocupados com o ideal de política. Já os modernos e contemporâneos, eles não estão preocupados com o ideal, porque para eles isso é utopia. Para eles o que importa é descrever, mostrar como a política é na realidade. Por isso, isso é chamado o conceito de política dos contemporâneos e modernos de realismo político. Eles mostram a política como ela é na realidade. Eles não sabem a política porque esse ideal é utopia, um sonho que não pode se realizar, se concretizar. Sim, o poder geralmente se estabelece como uma relação de desigualdade. Poder sobre algo ou sobre alguém. Por exemplo, o poder do ser humano sobre a natureza se dá através do quê? Como é que o ser humano domina a natureza? Através da ciência. E como é que o ser humano domina outro ser humano? Através da política. Da força, mas essa força se dá de forma muito mais eficaz através da política. A dominação do ser humano pelo ser humano se dá pela política, através do poder político. Então, o poder é sempre a capacidade de fazer algo, de subjugar algo ou alguém. Você exerce mais o poder ou o poder é exercido sobre você? Você tem poder sobre as pessoas ou as pessoas que têm poder sobre você? Na verdade é uma relação de interação, né? A gente exerce o poder sobre algumas pessoas e outras pessoas exercem o poder sobre a gente. Então esse é o fenômeno do poder, é assim que ele se manifesta, é assim que ele aparece para nós. Pode ser tanto um poder sobre a natureza quanto um poder do ser humano sobre o outro. Quando é o poder de um ser humano sobre o outro, aí nós temos o poder político. O Aristóteles dizia que o ser humano é um animal social, ou seja, vive em sociedade. E por viver em sociedade, ele é também um animal político. Ele estabelece relações de poder. Relação de poder de uma pessoa sobre uma subjugando a outra. Agora vamos falar do poder, das formas de poder. Quais são as principais formas de poder? O poder político é exercido como? Uma pessoa sobre a outra. E graças a quê? Ao poder do Estado. E o Estado tem os três poderes lá. Quais são os três poderes do Estado? Legislativo, judiciário e executivo. Dos três, qual que é o principal? Legislativo. Por quê? Porque ele faz as leis. E as leis que vão reger a sociedade. O executivo só pode fazer aquilo que manda a lei. O judiciário só pode julgar de acordo com a lei. Então, o legislativo, ele é a fonte do direito e da lei. E a lei é o que manda na nossa sociedade. Ela tanto autoriza quanto proíbe. Ela te dá liberdade, como também te induz ou te provoca coação. Então, o poder político se manifesta através do Estado. Os poderes do Estado, o principal é o legislativo, que é ele que vai fazer a lei. A lei que vai dizer o que a gente pode ou não fazer.
Qual outro tipo de poder que tem? Além do político. A ciência também é um poder, né? Mas é um poder do ser humano sobre a natureza. Aí não é... Como é que eu posso dizer que não interfere tanto no poder político, apesar de que também interfere no poder político a ciência. Mas o livro aqui não coloca ela, então... É um poder também, porque ao dar poder sobre a natureza, a ciência acaba por provocar algumas coisas interessantes em sentido político. As maiores potências mundiais, por exemplo, elas investem muito em ciência, o que dá a ela uma vantagem sobre os outros países, sobre as outras nações. E elas se tornam mais poderosas. Os Estados Unidos, por exemplo, graças à ciência, ela tem o maior poder bélico do mundo. O que é o poder bélico? E com armamento você domina politicamente os outros países. Exerce um poder político sobre as outras nações. Mas o nosso livro aqui não contempla esse poder, apesar de que é também um poder. Quais outros dois que ele fala aqui no livro? Vai ser o dinheiro e O dinheiro, qual tipo de poder que é? Econômico. Oi? O poder econômico é o poder do quê? Dinheiro, da riqueza, né? A riqueza, ela tem um poder, ou exerce um poder muito grande sobre várias áreas da sociedade. O poder econômico influencia, inclusive, sobre o poder político. Os ricos têm uma influência muito grande na política. A gente pegar a eleição de 2014. Quem foi para o segundo turno? Dilma e Aécio. Foram as duas campanhas mais caras daquela oportunidade. Em 2018, o Bolsonaro declarou um dos menores gastos da campanha. Acho que ele só não gastou menos que o Cabo da Ciúva. E aí ele foi eleito. Foi a primeira vez que alguém foi eleito sem gastos estratosféricos. Pelo menos declarados. Porque o que acontece? Há denúncias de que empresários, não diretamente na campanha do Bolsonaro, mas nos bastidores, pagaram disparos de mensagens, de fake news, através do WhatsApp em especial. Inclusive o WhatsApp, algumas semanas ou meses atrás, não sei, ele falou que de fato durante o período eleitoral ocorreu isso. Disparos em massa de mensagens, partindo não só de contas ligadas à campanha do Bolsonaro, mas também do Haddad. Então era uma guerra de fake news. Os dois lados estavam mandando notícia falsa, metendo o pau no outro. Quem estava no segundo turno, né? Uma guerrilha, uma guerra. Não tem ninguém santo. E trouxa de quem acredita que um ou outro lado é santo, né? Ou é incorrupto. Incorrupção dos dois lados, na direita e na esquerda, no Haddad, no Bolsonaro. E o poder econômico está ali no meio, né? Influenciando a política. Então, o poder econômico é o poder da riqueza. O outro tipo de poder que tem é qual poder? Os meios de comunicação também é um poder muito importante. Inclusive a mídia é chamada de quê? Quarto poder. Tem os três poderes do Estado, executivo, legislativo e judiciário. O quarto poder é o poder da mídia, dos meios de comunicação. Mas esse poder também não está no livro. O livro fala de três.
Qual que é o outro? Poder ideológico. A mídia tem uma influência muito grande sobre o poder ideológico. O poder ideológico é o poder das ideias. As ideias que circulam na sociedade. O Marx dizia que as ideias dominantes de uma sociedade sempre são as ideias da classe dominante. Então quem tem o poder econômico controla as ideias que vão circular através da mídia, dos meios de comunicação, por exemplo. E isso tem influência na política. Durante muito tempo as ideias de esquerda dominaram o nosso país e ajudaram a eleger o PT por 4 eleições consecutivas, 2 com Lula e 2 com a Dilma. E aí o poder ideológico sofreu um revés. A esquerda perdeu a hegemonia sobre as ideias e agora quem tem a hegemonia das ideias do nosso país? A direita. E foi ela quem elegeu o Bolsonaro. Então, você controlar as ideias dominantes de uma sociedade é fundamental para você ter acesso e controle do poder político.